Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Gengis Khan, o arquiteto de um dos maiores impérios da história. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O nascimento na adversidade. Antes de se tornar uma lenda, Gengis Khan era apenas um menino chamado Temujin. Nascido por volta de 1162, nas vastas e implacáveis estepes da Mongólia, um mundo onde o vento cortava como lâmina e a fraqueza era rapidamente eliminada. Seu pai foi envenenado por uma tribo rival. Ainda criança, Temujin viu sua família ser abandonada, condenada à fome, à miséria e ao desprezo. Ele não herdou um trono, não herdou riquezas, herdou apenas o caos. E é exatamente aqui que começa a primeira grande lição. A adversidade não é o fim, é o campo de treinamento. Enquanto muitos se quebrariam, Temujin se moldou. Ele aprendeu a caçar, a sobreviver, a lutar, mas acima de tudo, a observar as regras invisíveis do poder. A vida não o poupou. Então, ele decidiu não poupar a vida. Grandes homens não nascem prontos. Eles são forjados como aço sob pressão extrema. O homem que unificou o caos. A Mongólia da época era um território fragmentado, dominado por tribos em guerra constante. Não havia unidade, não havia nação. Havia apenas conflito. Mas Temujin enxergou o que ninguém mais via: um império escondido dentro do caos. Com estratégia, alianças inteligentes e uma brutal eficiência militar, ele começou a unir as tribos, não apenas pela força, mas pela meritocracia. Ele não confiava apenas em sangue ou linhagem, ele promovia os mais capazes. Isso era revolucionário. Meritocracia constrói impérios. Enquanto muitos líderes se cercam de aliados por conveniência, Gengis Khan escolhia competência. Lealdade era recompensada, traição era destruída. Simples, brutal e eficaz. Se você quer crescer, precisa abandonar favoritismo e construir um sistema onde os melhores vencem. Essa é uma regra antiga e ainda hoje ignorada por muitos. O terror como estratégia. Gengis Khan não foi apenas um conquistador. Ele foi um mestre da guerra psicológica. Cidades inteiras se rendiam antes mesmo da batalha começar, porque sabiam o que aconteceria se resistissem. Ele usava o medo como arma e usava com precisão cirúrgica. Isso reduzia batalhas, economizava recursos e acelerava conquistas. A percepção é mais poderosa que a força. Muitas vezes, vencer não é sobre lutar, é sobre fazer o inimigo desistir antes do confronto. Reputação, posicionamento, imagem. Esses são os verdadeiros campos de batalhas invisíveis. Quem domina isso, domina o jogo. O império que redefiniu o mundo. Sob seu comando, o Império Mongol se tornou o maior império contíguo da história, se estendendo da Ásia até a Europa. Mas há algo que poucos falam. Ele não foi apenas destruição. Ele também foi organização, inovação e visão. Ele criou sistemas de comunicação rápidos, como o famoso sistema Yan. Protegeu rotas comerciais, como a Rota da Seda. Incentivou a troca cultural entre os povos. Ele não apenas conquistou territórios, ele conectou o mundo. Grandes líderes constroem sistemas, não apenas vitórias. Ganhar batalhas é fácil comparado a manter o império. Gengis Khan entendia isso. Ele criou estruturas que funcionavam mesmo sem a sua presença. Esse é o verdadeiro poder. Construir algo que sobreviva a você. O código invisível do guerreiro. A lei que nasceu do caos. Antes do Yasa, a vida nas estepes era governada por instinto. Cada tribo tinha suas próprias regras, cada líder sua própria vontade. Cada conflito
resolvido pela violência. O resultado era um ciclo infinito de traições, vingança e destruição. Gengis Khan entendeu algo que muitos líderes ignoram até hoje: sem ordem não existe poder duradouro. Então, ele fez algo ousado. Ele criou um sistema onde até o mais poderoso estava sujeito à lei. Isso não era comum naquela época. Isso era revolucionário. O Yasa não era escrito, era vivido. Diferente das leis modernas, o Yasa não era um livro acessível a todos. Ele era transmitido oralmente, guardado pelos líderes, executado com precisão implacável. Isso criava um efeito psicológico poderoso. Não importava se você conhecia todas as regras, você sabia que elas existiam e seriam aplicadas. Era uma lei invisível, mas absolutamente presente. As regras que moldavam homens. Agora visualize isso: um exército onde, se um soldado abandonasse seu companheiro em batalha, a punição era a morte. Se alguém roubasse dentro do próprio grupo, era executado. Se um mensageiro fosse atacado, isso era considerado um crime gravíssimo contra o próprio império. Se um comandante falhasse por incompetência, ele era substituído sem piedade. Mas havia algo ainda mais poderoso. Todos eram iguais diante da lei. Até membros da família de Gengis Khan poderiam ser punidos. Isso criava algo raro: confiança dentro do sistema. E confiança é o cimento de qualquer império. Disciplina, a arma invisível. O Yasa transformou guerreiros em máquinas perfeitas. Enquanto outros exércitos lutavam com bravura, os mongóis lutavam com precisão. Cada unidade sabia exatamente o que fazer. Cada movimento era coordenado. Cada erro tinha consequência. Era como assistir a uma tempestade, mas a uma tempestade organizada. E aqui está a lição brutal: disciplina vence talento desorganizado sempre. O controle mental antes da vitória física. O Yasa não moldava apenas ações, ele moldava mentes. Os soldados não obedeciam apenas por medo, eles obedeciam porque sabiam que o sistema funcionava, que todos eram tratados com justiça e que a disciplina aumentava suas chances de sobrevivência. Isso criava um estado mental raro, obediência consciente. E quando isso acontece, você não lidera apenas corpos, você lidera vontades. O segredo que o mundo moderno esqueceu. Hoje, muitos buscam liberdade sem limites, mas Gengis Khan provou algo que ecoa até hoje: liberdade sem estrutura gera fraqueza, estrutura com disciplina gera poder. O Yasa não limitava os homens, ele os tornava perigosamente eficientes. A lei que você não vê, mas sente. O verdadeiro poder do Yasa não estava nas punições, estava na previsibilidade. Todos sabiam o que aconteceria se falhassem, o que ganhariam se fossem leais e qual era o seu papel dentro do tudo. Isso eliminava o caos interno. E quando não há caos interno, nenhum inimigo externo é suficiente. O seu próprio Yasa. Agora vem a parte que separa espectadores de construtores. Se você quer dominar sua vida, precisa criar o seu próprio código. Um sistema onde seus padrões são inegociáveis, sua disciplina é constante e suas regras são claras. Porque no fim, você não falha por falta de capacidade, você falha por falta de estrutura. Liberdade sem disciplina gera caos. O mundo moderno romantiza a liberdade, mas esquece que sem disciplina, a liberdade se torna autodestruição. Gengis Khan construiu ordem em um mundo caótico porque impôs regras claras e as fez serem respeitadas. Gengis Khan morreu em 1227, mas sua influência ecoou pelos séculos. Seu império redefiniu fronteiras, culturas e rotas comerciais. Seu nome, ainda hoje, carrega peso, seja como um conquistador brutal ou seja como gênio estratégico.
Ele não foi um homem comum, ele foi uma força da natureza. Agora, olimpianos, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre Gengis Khan. Quando falamos de Gengis Khan, não estamos lidando apenas com o conquistador. Estamos lidando com um homem cercado por fatos históricos sólidos e por histórias que caminham na linha entre a estratégia genial e lenda quase mítica. A seda contra flechas, inteligência no campo de batalha. Uma das histórias mais intrigantes envolve o uso de roupas de seda por soldados mongóis. É isso mesmo, olimpianos. Seda, mas não era luxo, era sobrevivência. Quando uma flecha penetrava o corpo de um guerreiro, a seda não se rasgava facilmente. Em vez disso, ela envolvia a ponta da flecha. Isso permitia que, ao retirar o projétil, o tecido ajudasse a evitar que a ponta se quebrasse dentro do corpo, reduzindo infecções e aumentando as chances de sobrevivência. Não era apenas guerra, era ciência aplicada à sobrevivência. Os grandes vencedores não são apenas fortes, são inteligentes nos detalhes invisíveis. O poder dos trovões, quando o medo vira arma. Existe uma narrativa fascinante de que Gengis Khan utilizava fenômenos naturais como tempestades e trovões para reforçar sua imagem de escolhido pelos céus. Para muitos povos da época, trovões eram sinais divinos, e quando seu exército avançava sob céus tempestuosos, não parecia coincidência, parecia destino. Seus inimigos não enfrentavam apenas um exército, enfrentavam algo que acreditavam ser inevitável. O exército que nunca parava. Os mongóis eram conhecidos por sua mobilidade absurda. Cada guerreiro levava vários cavalos consigo, trocando constantemente de montaria. O resultado é que podiam viajar distâncias gigantescas sem parar. Chegavam onde ninguém esperava e atacavam antes que o inimigo pudesse reagir. Era como lutar contra o vento. Tolerância religiosa em um mundo brutal. Apesar de sua fama de conquistador implacável, Gengis Khan permitia liberdade religiosa em seu império. Budistas, muçulmanos, cristãos, todos podiam praticar sua fé. Isso ajudava a manter a estabilidade em territórios diversos. Um império forte não destrói tudo, ele integra o que funciona. O legado genético, o impacto até hoje. Estudos modernos indicam que uma porcentagem significativa de homens na Ásia pode compartilhar uma linhagem genética ligada a Gengis Khan. Isso sugere o alcance gigantesco de sua influência, não apenas política, mas biológica. O verdadeiro impacto de um líder ultrapassa gerações. Entre o homem e o mito. Gengis Khan vive entre dois mundos, o da história documentada e o das histórias que amplificam sua grandeza. Mas talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. Ele não foi apenas um líder, ele foi uma ideia, uma força, um símbolo de que quando a estratégia, disciplina e visão se unem, o impossível deixa de existir. O que você faz com o caos? A história de Gengis Khan não é confortável, ela é crua, é brutal, é real. Mas é exatamente por isso que ela ensina tanto. Ele nos mostra que a dor pode ser combustível, a visão pode transformar o impossível, a disciplina pode organizar o caos e a estratégia pode vencer a força bruta. No fim, a pergunta não é sobre ele, é sobre você. Você vai ser esmagado pelas circunstâncias ou vai usá-las para construir o seu próprio império? Até a próxima, olimpianos!